Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo. Pessoal, na noite de hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre o papel da irisina no sistema nervoso central. A irisina, que é uma proteína produzida no músculo durante a atividade física e que nos últimos anos a gente tem entendido mais o papel dela no sistema nervoso central, no cérebro, onde ela pode ter efeitos benéficos tanto para a memória quanto também, aparentemente, para doenças neurodegenerativas. Na apresentação de hoje, nós teremos a Rafaela. Rafaela, tudo bem? Tudo bom. A apresentação está pronta? Tá pronta. Vamos lá, então. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu sou aluna de doutorado lá do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da UFG, né? Eu estou no Neurolab e eu vou apresentar para vocês hoje o artigo sobre a irisina, né, no fluido cérebro-espinhal. Ela se correlaciona com amiloide beta, BDNF e cognição na doença de Alzheimer. Esse artigo, né, ele foi publicado em 2020, em março de 2020, na revista Alzheimer and Dementia, né? É uma revista que tem um fator de impacto de 17,127. O primeiro autor da revista, né, é o Michael Lourenço. Ele é professor adjunto do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele trabalha, né, a linha de pesquisa dele envolve, né, mecanismos moleculares relacionados com a doença de Alzheimer, doenças degenerativas e neurobiologia celular. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da irisina, né, com esses marcadores da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela começa a provocar alterações no cérebro, né, até 2 décadas antes, né, que os sintomas característicos da doença, como o esquecimento, né, a desorientação espacial, né, a perda de memória, que é o principal sintoma, né, bastante característico da Alzheimer, ela aparece antes, né, até 2 décadas antes. E importante a gente ressaltar aqui que não existem medicamentos, né, que ajam diretamente no controle da doença de Alzheimer. Então, existe uma certa urgência, né, em se buscar marcadores, né, dessa doença para você poder detectar mesmo antes, né, da patologia aparecer, né, que é considerada... A característica principal é o acúmulo, né, de substâncias no cérebro que vão causar o declínio cognitivo. Então, vamos falar um pouquinho da doença de Alzheimer, né? Ela é caracterizada pela deposição, né, da amiloide beta, né, do peptídeo amiloide beta no cérebro, né, nas áreas cerebrais. Esse peptídeo amiloide beta, né, existe uma proteína precursora amiloide, né? Então, essa proteína precursora amiloide, ela está presente lá nas células. E o que vai acontecer? Essa proteína precursora amiloide, ela pode seguir 2 caminhos, né? Que ela pode ser processada de forma não amiloidogênica e da forma amiloidogênica, que é o que vai causar a doença de Alzheimer, né? Que vai causar o depósito de peptídeo beta-amiloide. Então, existem algumas enzimas que clivam essa proteína precursora amiloide, né? No caso da via não amiloidogênica, né? Que vai estar envolvida aqui a enzima alfa-secretase, quebra essa proteína precursora amiloide num peptídeo solúvel. E já na via amiloidogênica, né, onde vai causar, né, o depósito de beta-amiloide nas áreas, né, cerebrais, você vai ter a atuação de 2 enzimas, que é a beta-secretase e a gama-secretase, que vão quebrar essa proteína precursora amiloide em peptídeos insolúveis, que vão ter tendência a se agregar e formar oligômeros, né? Que são sinais, né, sinais característicos da doença de Alzheimer. Então, existem várias teorias, né, que explicam isso, né? Pode ser alguma alteração genética, né, nesses genes que produzem essas enzimas, né? Alterações também
no gene, né, que produz essa proteína precursora amiloide. Você pode ter uma diminuição, né, da degradação desse peptídeo beta-amiloide, né? Então, pode ter uma série de fatores que podem levar à agregação, né, e o acúmulo dessa proteína beta-amiloide, que tem 42 resíduos de aminoácido no cérebro. Outra característica principal também da doença de Alzheimer é o emaranhado, né, de fibrilares, né, que é formado pela proteína tal fosforilada. A proteína tal, ela é importantíssima, né, para fazer com que ocorra a estabilização dos microtúbulos. Então, na doença de Alzheimer, ocorre a fosforilação dessa proteína tal. E ela fosforilada, ela deixa de estabilizar os microtúbulos. Então, ocorre uma desorganização desses microtúbulos, né? E essas proteínas também formam emaranhados, né, intracelulares. E essa desestabilização, essa desintegração desses microtúbulos leva à degeneração neuronal. É importante citar que tanto a proteína beta-amiloide, né, que eu falei da via amiloidogênica lá do processamento, né, da proteína precursora amiloide, quanto a proteína tal, elas são consideradas marcadores da doença de Alzheimer. Então, aqui no trabalho, eles vão relacionar a irisina, né, que é um hormônio produzido pelo músculo, né, durante o exercício, com esses marcadores da doença de Alzheimer. Então, só para a gente entender um pouquinho, a irisina, ela é um hormônio induzido pelo exercício, né? Ela foi identificada pela primeira vez como um regulador do metabolismo do tecido adiposo, né? Então, ela é um hormônio bastante importante, também pode ser chamada uma mioquina, né? Ela aumenta os níveis cerebrais de sinapses e melhora a memória em modelos da doença de Alzheimer em camundongo. Então, já foi demonstrado, né, que ela melhora a memória, né, em modelos de doença de Alzheimer em camundongos. Ela parece também mediar os benefícios cerebrais do exercício físico nos modelos da doença de Alzheimer. E ela é expressa no cérebro e induz a expressão do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, né, no hipocampo de camundongos. Então, tudo isso já foi demonstrado, né, com artigos anteriores, que a irisina faz. Falando um pouquinho mais sobre a irisina, ela é produzida, né, a partir da clivagem de uma proteína precursora transmembrana expressa no músculo, que é essa FNDN5. Então, essa FND, ela é clivada durante o exercício, e a irisina, ela é liberada na corrente sanguínea e vai atuar, né, nos alvos dela. Então, mostrando aqui a irisina. Aqui a gente vê aqui nessa figura que o exercício, né, faz com que o músculo ele produza a irisina, e a irisina ela atravessa a barreira hematoencefálica, né, e vai fazer com que ocorra um aumento da liberação de BDNF. Esse BDNF se liga ao seu receptor TRKB e vai exercer uma série de funções, né, importantes para a recuperação do animal, no caso, na doença de Alzheimer, né? Vai aumentar a plasticidade sináptica, né? Está relacionado com aprendizado e memória, com desenvolvimento neural. Então, todas essas são funções da irisina. E qual o objetivo desse trabalho? O objetivo do trabalho, né? Eles relacionaram, né, que o exercício ele é cada vez mais proposto como parte de uma estratégia multimodal, né, para reduzir o risco da doença de Alzheimer. Então, por conta disso, é essencial estabelecer relações entre os mediadores induzidos pelo exercício, no caso aqui a irisina, e marcadores vinculados à doença de Alzheimer, já estabelecidos no líquido cérebro-espinhal. Né? Então, o que eles fizeram nesse trabalho? Eles investigaram os níveis de irisina no líquido cérebro-espinhal e suas correlações com biomarcadores ligados à doença de Alzheimer. Então, eles analisaram BDNF, né, e a cognição em pacientes com doença de Alzheimer e pacientes controle. Então, eles compararam, né, os níveis de irisina com esses marcadores da doença de Alzheimer e a cognição em pacientes com doença de Alzheimer e em pacientes que não tinham doença de Alzheimer.
E como que eles realizaram esse trabalho, né? Vamos ver um pouquinho da metodologia. Eles inicialmente recrutaram 225 indivíduos, mas desses 225 indivíduos, só 39 preencheram, né, os critérios lá para inclusão no estudo. E quais seriam esses critérios? Idade igual ou maior que 60 anos, ausência de outras doenças neurológicas ou doenças do neurodesenvolvimento ou genéticas, tinham que ser falantes nativos de português brasileiro, escolaridade maior que 8 anos, e nenhuma restrição para ressonância magnética, né? Então, esses foram os critérios utilizados, né, para os indivíduos serem incluídos no estudo. Lembrando que esse estudo incluiu o controle sem demência e pacientes com doença de Alzheimer. Foram feitas, né, punções lombares, já que as amostras, né, foram análises do líquido céfalo-espinhal, né? Essas punções todas foram realizadas no mesmo horário para evitar as variações, né, do ciclo circadiano. Então, foram feitas punções lombares nesses indivíduos. Foi feito, né, usado o teste ELISA, né, para dosar a amiloide beta 40, amiloide beta 42, o total das concentrações de proteína tal, a irisina, BDNF e ApoE4. Então, foi feito através do ELISA. Também foi realizado esse mini exame do estado mental, né, que é um teste utilizado, né, para avaliar a função cognitiva. Só falando um pouquinho rápido sobre o teste, ele é um teste realizado de forma rápida, em torno de 10 minutos, fácil aplicação, não precisa de nenhum material especial. Ele avalia orientação espacial, temporal, memória imediata e memória de evocação, cálculo, né, linguagem, nomeação, repetição, compreensão, escrita. É um dos poucos testes validados e adaptados para a população brasileira. Então, foi feito esse mini exame do estado mental para avaliar, né, a performance cognitiva desses indivíduos. Só mostrando aqui rapidamente, né, algumas questões que são avaliadas nesse exame, né, por exemplo, de orientação espacial, pergunta-se em que dia estamos, né, onde estamos, avaliações de cálculo, né, também, memorização, pede para repetir as palavras, depois de um tempo pede para repetir novamente quais palavras foram citadas, né? Linguagem, são questões que envolvem linguagem. Então, é o teste utilizado. Então, aqui mostrando, né, como que esse teste é feito. Esses indivíduos, né, normal, a cognição normal, no caso, acima de 27 pontos que o indivíduo tem que alcançar, né? No caso de demência, é menor ou igual a 24 pontos. E no caso, se esses indivíduos têm menos de 4 anos de escolaridade, o ponto de corte passa para 17. Então, tem todo um score para acompanhar. Então, vamos falar um pouquinho dos resultados. Então, aqui primeiro, né, o artigo traz essa tabela, né, que mostra as características demográficas, clínicas e os marcadores característicos do líquido céfalo-espinhal desses indivíduos, né? A gente pode ver aqui que nos indivíduos, né, que tinham a doença de Alzheimer, esse mini exame do estado mental, né, eles tiveram um score menor, né, de 20,9 em relação, né, e foi significativo em relação aos indivíduos que não apresentavam demência, então foi menor, né, a pontuação desses indivíduos. Aqui também o nível de beta-amiloide no líquido cérebro-espinhal foi também menor nos indivíduos, né, que apresentavam a doença de Alzheimer, quando a gente compara com indivíduos normais, né, então também bastante significativo. Né? Então, que é característica, né, indivíduos que têm a doença de Alzheimer têm uma quantidade menor, um nível menor de proteína beta-amiloide 1,42 no líquido cérebro-espinhal. Aqui, conforme o esperado também, esses indivíduos, né,
que possuíam a doença de Alzheimer, os indivíduos que tinham Alzheimer, eles apresentavam um nível elevado, né, no líquido cérebro espinhal de proteína tau total, né, então aqui é tau total, e os níveis de BDNF nos indivíduos, né, que tinham a doença de Alzheimer estava diminuído também, significativamente também. Então, esses são os dados, né, que vale a pena destacar aqui na tabela. Né? Outra coisa importante aqui também, falar da idade, inclusive lá na frente, né, é uma das críticas que o próprio autor traz ao trabalho, né, que a idade dos indivíduos que apresentavam a doença de Alzheimer foi um pouco maior, né, nesse trabalho aqui. Então, agora o que ele faz? Ele vai correlacionar a irisina, né, com o desempenho cognitivo, né, e com os biomarcadores do líquido cérebro-espinhal em pacientes com a doença de Alzheimer. Então, o que ele observa aqui nesse primeiro gráfico? Né, que aqui a gente tem os níveis de irisina e aqui a gente tem a performance cognitiva, né, que foi avaliada através daquele mini exame do estado mental. A gente pode ver que tem uma correlação positiva, né? Então, quanto maior a concentração de irisina, maior, né, é a pontuação dos indivíduos naquele exame, né, que avalia o estado mental. Então, a gente pode ver aqui que tem uma correlação positiva. Aqui mostrando, né, que em vermelho a gente tem os pacientes que têm a doença de Alzheimer e aqui os pacientes que não têm a doença de Alzheimer. Então, a gente pode ver que também, né, esses indivíduos apresentaram, né, um resultado melhor, né, um desempenho melhor nesse exame. Né? Então, mostrando que existe uma correlação positiva aqui entre a irisina e a performance cognitiva. Aqui também, né, conforme o esperado, a irisina também tem uma correlação positiva, né, com o nível de beta-amiloide 42 no líquido cérebro espinhal. Né? Então, quanto maior a concentração de irisina, maior é a concentração também no líquido cérebro espinhal de amiloide beta 42. Né? Só ressaltando aqui que na doença de Alzheimer, o nível de amiloide beta 42 no líquido cérebro espinhal é tipicamente diminuído a aproximadamente 50% dos níveis do que indivíduos cognitivamente normais da mesma idade. Então, isso daqui é o esperado. Né? Então, mostrando aqui que, no caso, aqui é o esperado também. Então, a irisina tem relação, né, com os níveis aumentados de proteína beta-amiloide 42 no líquido cérebro-espinhal. Aqui mostrando que não tem correlação, né, entre a irisina e o total de proteína tau. Então, não pôde se estabelecer relação, que o P aqui, né, tá maior, então não tem correlação entre a irisina e a concentração total de tau. Então, até lá na frente ele fala que, no caso, a irisina ela não está relacionada com a neurodegeneração, né? Porque a proteína tau ela indica, né, neurodegeneração. Né? Então, não houve correlação aqui. Aqui, né? Então, a partir do momento que eles né, é sabido, né, que a irisina ela promove a expressão do BDNF no hipocampo de camundongos, ele também quis relacionar, né, os níveis de BDNF com os níveis de irisina. Né? Apesar dos resultados aqui mais discretos, mas existe uma correlação positiva entre o BDNF, né, no líquido cérebro-espinhal e a irisina. Então, quanto maior o nível de BDNF, maior, né, o nível de irisina também, então existe uma correlação positiva. Do BDNF também com a performance cognitiva, então a gente vê que tem uma correlação positiva, então quanto maior o nível de BDNF no líquido cérebro-espinhal, maior também é a performance cognitiva. Aqui no caso, também, né, teve uma correlação positiva entre o BDNF e os níveis de beta-amiloide 42 no líquido cérebro-espinhal, mostrando aqui também tem uma correlação positiva, né, é significativo aqui. Então, quanto maior o nível de BDNF,
maior, né, o nível de beta-amiloide 42 no líquido cérebro-espinhal. Aqui mostrando também, assim como não teve correlação positiva entre a irisina e o total de tau, né, no líquido cérebro-espinhal, do BDNF também, a gente não, no caso, no artigo, eles não observaram correlação positiva entre o BDNF e o total de proteína tau, né? Então, também não teve correlação. Trazendo um pouquinho da discussão do artigo, né? Ele mostrou que os níveis de irisina no líquido cérebro-espinhal foi significantemente associado com a performance cognitiva, né? Com a concentração de amiloide beta 42 e BDNF no líquido cérebro-espinhal, a gente pôde observar isso, que nem a irisina ou o BDNF, eles foram correlacionados com o nível total, né, de proteína tau no líquido cérebro-espinhal. Então, provavelmente, a diminuição da irisina e do BDNF, né, no líquido cérebro-espinhal na doença de Alzheimer, eles estão mais relacionados à deposição de amiloide no cérebro do que, né, a neurodegeneração generalizada, né, que seria indicada pelo aumento de tau no líquido cérebro-espinhal. A correlação direta, né, entre a irisina no líquido cérebro-espinhal com BDNF em humanos fornece relevância clínica, né, àquelas evidências anteriores, né, de que a irisina promove a expressão de BDNF no hipocampo de camundongos, né? Então, as correlações diretas entre irisina, BDNF, amiloide beta 42 e estado cognitivo, demonstradas aqui no artigo, sugerem ainda mais que a irisina e o BDNF no líquido cérebro-espinhal podem ser biomarcadores úteis, né, na farmacologia ou intervenções não farmacológicas na doença de Alzheimer, né, porque teve essa correlação positiva. A conclusão, né, esse foi o primeiro artigo que mostra que a irisina, ela se correlaciona diretamente com os níveis de BDNF e os níveis de amiloide beta 42 no líquido cérebro-espinhal e com estado cognitivo em pacientes humanos. E também um outro objetivo do trabalho, né, outra conclusão do trabalho é que esse trabalho ele pode encorajar estudos futuros, né, para replicar esses achados, né, e estender as descobertas atuais e para explorar associações potenciais com marcadores adicionais da progressão da doença de Alzheimer, incluindo marcadores de danos de sinapse, a proteína tau fosforilada, né, no líquido cérebro-espinhal e dados de imagem. Então, essa seria a conclusão do estudo. E muito obrigada. Ok. Rafaela, muito obrigado pela apresentação, muito interessante o tema. Rafaela, o que você achou desse artigo e qual foi a razão de você ter escolhido ele para o nosso journal de hoje? Então, eu achei o artigo bem interessante. Eu já venho lendo algumas coisas sobre a irisina, eu acho o assunto bem interessante por conta da relação da atividade física, né? É uma coisa que eu tenho interesse, eu leio sempre. E eu gostei bastante do artigo, porque relaciona com pacientes humanos, né? Então, achei interessante essa relação que faz o artigo. E, assim, o artigo é muito bom. O próprio autor, ele cita que o artigo tem algumas limitações, né? O número de pacientes que é pequeno, né? Mas eu acho que é um artigo que abre portas, né, para o desenvolvimento de outros artigos, né? Relacionando a irisina, né, como marcador da doença de Alzheimer ou não, né? Mas eu gostei bastante do artigo, eu achei bem interessante mesmo. Esse trabalho ele vem de uma longa trajetória de estudos desde a década de 80, final da década de 80, início da década de 90, onde você já começava a entender que a atividade física tinha um efeito protetor no sistema nervoso central. Então, vários modelos animais foram feitos e nesses vários modelos foi observado que tanto o exercício antes quanto depois de um dano no cérebro tinha um potencial tanto de proteção quanto de reparo.
Então, esses estudos eles foram evoluindo ao longo dos anos 2000 para se entender quais seriam os fatores que estariam relacionados a essa proteção. E uma das coisas que eu acho mais interessantes foi ali no início da década passada, em 2013, foi quando eles publicaram esse primeiro artigo falando da irisina, levando um aumento de BDNF no cérebro. Então isso já foi, isso é bem interessante. Então agora você pode pegar a irisina e começar a explorar, né, em quais modelos, né, ela poderia ser protetora no sistema nervoso central. Esse mesmo grupo do Rio de Janeiro, que é a referência no país, eu particularmente acho que é o grupo que tem maior competência na área de doença de Alzheimer no Brasil, né, da UFRJ. Eles conseguiram demonstrar, em parceria com pesquisadores brasileiros, mas que trabalham no exterior, que a irisina ela estava relacionada à produção de BDNF no cérebro. Se estimulasse a produção de irisina, você aumentava o BDNF no cérebro, e isso tinha uma ação protetora em modelos de doença de Alzheimer. Então, esse foi um artigo muito interessante à época, publicou numa revista de impacto muito alto, né, e conseguiu fazer essa relação, né, entre a atividade física e a proteção na doença de Alzheimer, e estabeleceu uma ponte, certo? Né, da irisina que era produzida no músculo, né, com os efeitos que ela causava no sistema nervoso central. Isso é bem interessante. Esse trabalho ele vem para mostrar que aquilo que foi feito em modelos animais, que foi observado, e isso já foi feito em vários modelos, para falar bem a verdade, né, tanto de Alzheimer, diabetes, né, tem vários modelos na literatura, mas isso também está presente em humanos. Então você tem aqui, né, algo que é translacional, né, algo que está tanto numa espécie quanto em outra. Então isso mostra a relevância dessa proteína, né, para talvez a proteção, para talvez um biomarcador, mas que ela tem um papel nessa história, isso, né, está comprovado. Bruno, você tem alguma questão? Na minha cabeça, professor, eu fico pensando muito sobre o estilo de exercício, que a gente até discutiu algumas vezes. Eu lembro que teve a palestra daquela sua colega de trabalho, que o foco dela era mais no tipo de exercício que pudesse induzir esse aumento de BDNF, e eu fico pensando, porque assim, se a gente determinar que é exercício de força, por exemplo, é um pouco complicado se aplicar exercício de força em pessoas mais idosas. Agora, se for um exercício mais aeróbico, como que você faz esse tipo de adequação? Eu fico pensando que a gente que trabalha com modelos animais, às vezes o tipo de exercício pode ser muito importante, e eu não vejo se isso é aplicado nos artigos, sabe? Se os artigos ficam criteriosamente selecionando se o exercício vai ser mais aeróbico, se o exercício vai ser de resistência e essas coisas. A gente sabe que o exercício faz bem, mas assim, exercício é um leque muito grande de coisas que você pode fazer como exercício, que vão ter alterações metabólicas diferentes, né? Sim, isso é fato. Normalmente o que se faz na literatura é estabelecer um protocolo dentro do laboratório, um protocolo que já esteja validado pela literatura. Você executa o protocolo e descreve os resultados. No artigo, você apresenta as limitações daquele protocolo que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você faz uma atividade de corrida em esteira, se essa corrida em esteira ela é forçada, além do estresse do exercício, você tem um estresse no animal, porque você às vezes motiva o animal com um pequeno choque na cauda, certo? Então, além da atividade física que está mudando o metabolismo, às vezes também você tem o cortisol associado. E aí parte da proteção que você pode observar com alguns fatores produzidos pelo músculo, pelo fígado, pelo metabolismo do corpo, às vezes podem ser mitigados pelo aumento de cortisol. Se você comparar, por exemplo, a atividade física que é feita na esteira em relação à atividade física que é feita na natação, você também tem a mesma questão.
o animal ele vê a água como algo aversivo. Isso aumenta os níveis de cortisol, também modifica o metabolismo. E aí, vários pesquisadores vêm fazendo pequenas alterações. No caso da Rika, né, Frederica Klempin, ela trabalha com atividade física voluntária. Então, o animal ele vai correr numa roda, ela é giratória, tem um medidor de quanto, né, que aquele animal está andando naquela roda, mas o animal corre voluntariamente. Então, você mantém a questão da atividade física, porém, você reduz a questão do cortisol. Então, retomando a sua questão, sim, a atividade física ela tem efeito benéfico no sistema. No entanto, você precisa testar vários modelos, né, com carga, sem carga, de baixa intensidade, de alta intensidade, com estresse e sem estresse, para tentar entender o quão protetora vai ser. E a coisa mais importante que a gente tem dentro de ciência é o dimensionamento das coisas. A gente tem que aprender a dimensionar as coisas. Então, se eu fizer um exercício de natação, quanto que eu tenho de proteção? Se eu fizer uma atividade na esteira forçada, qual será a minha proteção? Se eu fizer na esteira, agora voluntária, qual será a minha proteção? E aí a gente vai dimensionando isso. Agora, na minha opinião, mais interessante também que esse dimensionamento, porque são experimentos de baixa resolução, tá, Bruno? Tanto a alteração do protocolo quanto a medição se protege mais ou menos tem baixa resolução. Você não consegue fazer estudos de correlação, de multivariadas com poucos dados. O que para mim é muito interessante é quando você, a partir destes protocolos, você começa a estudar o sangue, o plasma, o líquor, para estudar analitos, proteínas, e aí você começa a ter uma gama maior de variáveis que você pode correlacionar, associar e talvez até estabelecer relações de causalidade, né, para melhora do desempenho e também melhora da cognição. E aí, Gustavo, o que você achou? Professor, achei o artigo bastante interessante. Eu acho que eu tinha essa mesma dúvida do Bruno em questão do exercício físico, que a gente até discutiu outras vezes. Realmente há uma diferença quando você vai analisar o tipo de exercício físico. Até se comparar naquele artigo que eu apresentei sobre aquele fator do fígado, né, o GLPD1, no sangue de animais jovens sendo transferido para animais idosos e tendo os efeitos benéficos. Mais uma vez, a gente vê um artigo de que o estudo desses fluidos corporais também, tanto líquido cefalorraquidiano ou sangue, são importantes para a gente ver alguns potenciais biomarcadores ou alguns hormônios que seriam importantes nessas doenças neurodegenerativas. Eu achei bastante interessante o estudo. O que às vezes eu sinto falta, sabe, Gustavo, é desse dimensionamento. Porque se você pega na literatura, você vai encontrar 10, 20, 30 moléculas que têm um potencial de aumentar a BDNF, certo? E levar algum efeito benéfico na memória ou em doenças neurodegenerativas, certo? Então, a questão aqui é o seguinte, qual é o impacto que a irisina, a GLPD1, né, ou no caso que nós estudamos aqui, a inibição de GLT1, tem no sistema? E qual é o potencial que esse analito, essa proteína, esse metabólito tem de induzir uma proteção? Porque a gente pode instrumentalizar esse conhecimento, a gente pode entender como é que essas vias funcionam e construir uma ferramenta farmacológica, um medicamento para dar para um paciente. Só que a gente precisa saber qual que é o alcance disso, né? Então, assim, o problema, muitas vezes, eu acho, é no dimensionamento. Porque na hora que você está fazendo atividade física, tem a irisina, que tem uma atividade interessante? Tem. Mas você tem N outros fatores que também são produzidos. Inclusive, a própria atividade do sistema nervoso central durante a atividade física, por exemplo, uma atividade física que ela é mais complexa, também vai estimular a produção de BDNF no sistema nervoso central, lá no cérebro mesmo.
Então, o que a gente está colocando aqui é o seguinte: durante uma atividade física, para você trabalhar com a sua coordenação motora, planejamento, execução, o cérebro está muito ativado. E essa ativação está liberando essas neurotrofinas que vão tornar o sistema mais resistente à degeneração, vai favorecer a formação de sinapses e de memórias. Ok. Qual é o potencial da irisina, GLP-1 ou de outro fármaco, analito, né, de aumentar, né, essa produção de BDNF? E se eu retirar a atividade física, certo? E agora administrar somente essas moléculas como um fármaco, será que eu consigo manter esse BDNF elevado e ter todos os efeitos benéficos? Então, isso que é o dimensionamento, entendeu, Bruno? Que você precisa de uma série de experimentos para você conseguir medir, né, aonde o seu tratamento entra e como que ele pode ser, como é que ele está correlacionado com o sistema, certo? Lênia, você tem alguma questão? Eu achei o artigo muito interessante, mas eu fiquei em dúvida na questão que o senhor falou. Como que eles chegaram na irisina, sendo, tipo, ela ter essa importância tão grande sem comparar com outros hormônios ou outras vias? Tipo, como é que eles chegaram só nela? Porque já foi estudos anteriores, né? Sim. Aí, como que, tipo, foi escolhido ela? Eu acredito que a irisina foi o trabalho de doutorado do Michael, se eu não me engano, tá? Bom, provavelmente ele deve ter entrado na literatura, selecionado alguns alvos, né, e experimentalmente ter testado, né? Eu não sei se o Michael tem alguma formação na área de atividade física, se ele é educador físico, fisioterapeuta, ou médico. Mauro, eu acho que é biólogo. Biólogo? Sim, mas com quase certeza. Muitas vezes a pessoa ela busca dentro da literatura informações que já se sabe que são relacionadas à proteção. Então, uma busca rápida, você busca atividade física, você vai encontrar uma série de trabalhos. BDNF, você acha uma série de outros trabalhos. Provavelmente, ele no trabalho criativo dele, olha, eu encontrei aqui que a irisina tem um potencial. E aí ele explorou esse potencial. E o que eu acho que é muito interessante é que eles fizeram um trabalho muito sofisticado, né? E se você buscar na literatura, você vai encontrar que ao longo dos últimos, vamos colocar aí, 8 anos, a produção de artigos, né, estudando o potencial da irisina, né, e as suas funções em múltiplos órgãos, inclusive no cérebro, né, foi só aumentando. Então, foi daí que ele provavelmente conseguiu extrair essa informação. Agora, seria possível extrair outra informação dessa? Como que nós poderíamos fazer isso? Uma das formas que nós podemos fazer isso são com estudos de metabolômica e de proteômica. Então, você pode pegar, por exemplo, o líquor e o sangue de pacientes com Alzheimer e comparar com idosos sem a doença, adultos, né, e jovens. E você pode começar a estudar correlações entre, por exemplo, um analito e o score ali naquele teste no Mini-Mental, que é uma avaliação que se faz para ver o estado mental do indivíduo. E aí você vai trabalhando múltiplas correlações. Quando você faz uma proteômica, uma metabolômica, você vai achar 30, 40, 50 analitos que tem uma correlação maior ou menor. E aí você vai estudando, né, quais que fazem sentido, quais que estão ali naquele indivíduo idoso e não estão, por exemplo, no indivíduo saudável ou no indivíduo jovem. E é assim que você vai fazendo a filtragem. Então, a mesma coisa que foi feito ao longo dos últimos 10 anos em relação à irisina, é possível também de ser feito, né, com outros analitos, com outras proteínas, tá? Então, pessoal, acho que a gente pode ficar por aqui.
A gente se vê então na semana que vem, tudo bem?